E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar. Exatamente isso. O e-mail historiacomp1@outlook.com, o Facebook Istuçá e o celular para mensagem, o 3291650267. Ô professor, você vai falar sobre o quê? Meu aluno, meu jovem, meu amigo, meu irmão, camarada. Estamos aqui, ó, do lado aqui, ó. Resumão PMPE, exatamente isso. Resumão Polícia Militar de Pernambuco. Ok? Resumo PMPE, parte 2. Lembrando para você que esse resumão de PMPE eu falo aqui nesse resumo os principais temas que eu acho importantes para a sua prova, do seu edital, beleza? Para a sua prova. Então aqui esse resumo é um curso completo, professor? Não, infelizmente não é um curso completo, por causa do tempo que eu tenho, porque é pouco, eu tenho que gravar outras aulas, outros resumos para outros concursos, entre outras coisas. Então são muitas aulas e também trabalho também, né, pessoal? Então fica um pouco complicado. Mas aqui um resumo dos principais temas do seu edital que eu acho importante para a sua prova. Beleza? Ajudem muito, ok? Mas sempre, óbvio que mesmo se você está fazendo um cursinho ou está estudando em casa, sei lá o que você está fazendo para se preparar para o concurso, é bom você ter outros materiais à mão para você ficar mais bem informado e, óbvio, chegar na hora da prova e acertar o raio da questão, beleza? Você está assistindo essa aula, não sei se é aqui no Facebook, o Istiçá, ou então é aqui no canal do YouTube, o Istiçatler, onde, se você não conhece, no YouTube nós temos um canal com mais de 200 videoaulas, onde nessas aulas, resumão SPSEX, se você quiser fazer SPSEX, meio ambiente com o professor Igor, resumão ESA, história geral, aqui são aulas de história geral que vai desde pré-história até Segunda Guerra Mundial, que eu estou mandando aulas ainda, resumão PMPE de vocês, história do Brasil, aqui vai desde o descobrimento do Brasil até, se eu não me engano, Fernando Henrique Cardoso ou Lula, e história da América, e história da África, também para concurso, vestibular, qualquer tipo de prova que caia a parte de história relacionada a esses conteúdos. Óbvio que história geral, história do Brasil, história da América e, cadê? História da África, onde está ela? Cadê você? Sumiu. O negócio sumiu. Rapaz, esse negócio tá estranho. História da América, história do Brasil. Aqui, tá aqui. Nossa, você tá ficando maluco? Tô. Nossa senhora, subiu nada, tá aqui. História da África, história do Brasil, história da América, história geral, pessoal. Nessas 3 playlists aqui, nessas 4 playlists, são aulas que são mais detalhadas, são mais, como eu posso dizer, são mais bem trabalhadas e observadas. Para quê? Porque são aulas mais completas que possam atender qualquer tipo de concurso. Óbvio que os resumãos são os conteúdos que eu acho mais importantes para a prova de uns determinados concursos, ok? Em breve teremos, óbvio, resumão para alguns vestibulares e também para Enem e Colégio Naval, ok? Mas voltando aqui, estamos aqui, pessoal, eu vou fazer a prova da polícia, não vou fazer Colégio Naval, não. Ok. Mas vamos então no resumão. Hoje falaremos de um tema importante, que é a Guerra dos Mascates. Muito importante para a sua prova. Por quê? É uma revolta nativista. Ô, professor, o que é isso? Revoltas, pessoal. Vamos ter várias revoltas dentro do Brasil colônia, durante o período chamado Brasil colonial. Dentre essas revoltas, esses movimentos, nós enquadramos em movimentos nativistas e movimentos separatistas. Ah, professor, separatista que é separação. Exatamente isso. O problema, pessoal, é que os movimentos nativistas, como no caso a Guerra dos Mascates, em Boabas, que é no caso em Minas, e entre outros, são movimentos que não têm uma ideia de separação de Portugal. A ideia aqui é lutar contra interesses locais,
de elites coloniais e até mesmo com uma elite portuguesa local, mas não uma ideia imbuída de uma separação política, uma separação administrativa da colônia da metrópole, como no caso dos movimentos separatistas. Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, são movimentos que pregam ideias de quê? De separação, ok? A Guerra dos Mascates não tinha assim ideia assim concreta de separação, mas uma briga local entre elites locais, tranquilo? Da província de Pernambuco. Eu vou falar para vocês nas próximas aulas, vou falar um pouco sobre a província de Pernambuco. Fiquem tranquilos, beleza? Esse resumo não é tão resumido assim como você acha também não, ok? Mas continuando. É uma revolta nativista e ocorre essa guerra de 1710 até 1711. E ocorre entre quem? Entre um conflito entre Olinda e Recife. E, pessoal, é importante porque o contexto da Guerra dos Mascates está muito ligado à expulsão do holandesa. A invasão holandesa que eu falei para vocês na última aula está muito ligada e muito com as Guerras dos Mascates. Por quê? A expulsão dos holandeses, os holandeses que, vamos dizer assim, no começo colonial financiavam e comercializavam o açúcar brasileiro. Após a União Ibérica, eles invadem o Brasil e são expulsos. Os holandeses, quando vão embora, se fixam nas Antilhas e lá começa uma concorrência com o açúcar brasileiro. Óbvio que o açúcar holandês era mais, ele era refinado, tinha mais processo industrial, vamos dizer assim. Então ele era mais cogitado. Lembrando que o açúcar nessa época, pessoal, era muito importante. Uma pessoa quando ia se casar, chegava pro pai e dava um saco de açúcar, o sogro ficava rindo até os dentes, de um lado e no outro, beleza? Então continuando. A expulsão dos holandeses, açúcar entra em crise, concorrência e epidemia. Com a expulsão dos holandeses, pessoal, nós vamos observar o quê? A economia açucareira, no caso de Pernambuco, vai entrar em crise. Em geral, assim, vamos dizer economia açucareira, mas aqui falando no caso de Pernambuco, vai entrar em crise. Por quê? Quando os holandeses saem do Brasil, eles vão se fixar nas Antilhas. E nas Antilhas, pessoal, lá eles já tinham o mecanismo, né, as ideias de como produzir o açúcar, refinar o açúcar. E no Brasil, eles tiveram mais ainda a aprimoração de como plantar esse açúcar. O açúcar não, né? A cana, né? Mas continuando. Nas Antilhas, eles começam a fazer concorrência com o açúcar brasileiro. E isso, óbvio, vai levar a uma certa crise. Pessoal, ao fim da invasão holandesa, pessoal, nós observamos que vários engenhos, principalmente em Pernambuco, serão fechados. Durante a invasão holandesa em Pernambuco, você tinha muito mais engenhos do que depois da expulsão dos holandeses. Então, essa expulsão dos holandeses vai levar, óbvio, ao fechamento de vários engenhos ao norte, mas também, por causa dessa concorrência, você vai observar que vários engenhos irão entrar em crise. Ou seja, senhores de engenho entrando em crise. E mais ainda, uma epidemia de varíola vai arrasar, e muito com a mão de obra usada nessas lavouras. Quem que era? O escravo africano, que vai matar muita gente. E vai levar, óbvio, a vários engenhos a interromperem sua produção. Tranquilo? Continuando. Senhores de engenho, Olinda, poder político, crise, Recife, próspero, mudanças holandeses, mascates, portugueses. O que eu quero explicar para vocês isso? Eu falei para vocês que a Guerra dos Mascates é um conflito entre Olinda e Recife, né? Vamos dizer, duas localidades, duas cidades. Só que Olinda, nós observamos que é uma cidade, né? Uma localidade onde tem muita predominância e muito poder dos senhores de engenho. Ela é comandada por senhores de engenho. E esses senhores de engenho, eles influenciam e muito na política local e também na provincial. Recife, pessoal, era subordinada a Olinda. Ela não era vila, não era nada. Ela era subordinada à Câmara de Olinda.
Mas só que ela tinha uma grande importância econômica. Por quê? Na invasão holandesa, pessoal, os próprios holandeses, o Nassau, ele vai fazer várias mudanças, modificações, vamos dizer também modernizações em Recife. Onde Recife vai pular um patamar de uma cidade de grande importância econômica e comercial. Nada mais, nada menos, essas pessoas que moram em Recife são muitos comerciantes portugueses, como os holandenses chamavam de mascates. Tranquilo, pessoal? Então, o que se observa? Olinda, com seus senhores de engenho, em crise por causa do açúcar, da concorrência holandesa. Recife, subordinada à Câmara de Olinda, onde você observa uma próspera atividade econômica comercial. E isso levava e muito medo a Olinda. O medo era que Recife se tornasse o centro administrativo de Pernambuco. Desculpa, pessoal, eu estou meio gripado, estou melhorando ainda. Continuando. Quando Olinda, pessoal, os senhores de engenho entram em crise, o açúcar e expulsão, ou seja, quando entra em crise por causa do açúcar, da expulsão desses holandeses que fixam nas Antilhas, você observa o quê? Que esses senhores de engenho, muitas vezes, vão pedir dinheiro a esses comerciantes portugueses de Recife. Só que, com o passar do tempo e a crise agravando-se mais ainda, muitos desses senhores de engenho não tinham capacidade de quitar as suas dívidas. E para piorar, a Câmara de Olinda vai aumentar os impostos. E aumentando os impostos, logo que Recife era subordinado à Câmara de Olinda, óbvio que os impostos desses comerciantes de Olinda iriam aumentar. Motivos esses, por causa da crise e também por causa dos gastos da expulsão holandesa. Continuando. Recife, óbvio, os comerciantes querendo uma autonomia política frente a essas ideias, né, essas imposições dos senhores de engenho da Câmara de Olinda, em 1709, Recife se eleva à vila. E quando se eleva à vila, aí sim, Recife pode ter uma autonomia política, pode criar uma Câmara e, consequentemente, se Recife constitui uma Câmara, é autônoma política, há um medo dos holandenses, ou seja, dos senhores de engenho, porque aquele dinheiro emprestado dos comerciantes de Recife, né, por causa da crise do açúcar, agora poderiam ser cobrados. E o que acontece? Em 1710, com o medo desses senhores de engenho, começa a guerra, as invasões, né? Olinda invade Recife, depois Recife consegue sair, invadir Olinda e tudo mais. Só que a guerra vai se dar ao fim através de uma intervenção da coroa portuguesa. Em 1711, a coroa portuguesa nomeia um novo governador para Pernambuco, Félix José Mendonça. Félix, pessoal, ele vai apoiar e vai prender. Ele vai apoiar quem? Os mascates, Recife. Pessoal, Recife era tão importante, principalmente após as mudanças feitas pelos holandeses, que dava muito lucro para a coroa portuguesa. Ele vai apoiar os mascates, vai apoiar Recife, vai fazer uma divisão nos limites das cidades, né? E vai prender os senhores de engenho que participaram dessa guerra. Óbvio que isso, a Olinda vai ficar assim com a sua autoridade, a sua predominância política ameaçada. E pior ainda, em 1712, torna centro administrativo de Pernambuco. Quem? Recife. Beleza, pessoal? Mas muito interessante nessa Guerra dos Mascates, que eu deixei por último, o sentimento anti-lusitano. Nós temos aqui, pessoal, um dos primeiros sentimentos anti-lusitanos. Lembrando, os mascates, esses comerciantes da cidade de Recife,
eram quem? Eram portugueses. Ou seja, nasce nessa Guerra dos Mascates um começo de um sentimento anti-lusitano contra, vamos dizer assim, uma dominação portuguesa no Brasil. Tranquilo, pessoal? Chegamos aí a fim da Guerra dos Mascates. Na nossa próxima aula, falaremos mais alguma coisa sobre o quê? Sobre o Resumão PMPE. Porque aqui no Resumão falaremos o quê? Os principais temas que eu acho importante para a sua prova que está no seu edital. Valeu, pessoal!